Nós estamos seguindo uma série nos cultos de domingo à noite, no livro de 1 Reis, capítulo 19 hoje, é a nossa meditação. A nossa série à noite é essa, Fé em Tempos de Apostasia, o Evangelho segundo Elias e Eliseu. E hoje nós chegamos ao capítulo 19. Nesse capítulo eu quero ler com os irmãos os 18 primeiros versículos do capítulo 19. Nós vamos ver aqui uma história que é a nossa história. E o tema que eu coloquei, dentro desse grande tema que a gente está trabalhando, você que está anotando os nossos sermãos aí de domingo, o tema é quando homens de fé desanimam. Quando homens de fé desanimam. Esse é o tema, esse é o capítulo que nós vamos ver hoje, capítulo 19 de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler com atenção, com fé, com reverência. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Gel, filho de Ninsim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Gel o matará. Quem escapar à espada de Gel, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Irmãos, quando eu estava meditando, estudando esse texto, essa semana, eu me lembrei de um filme. Os irmãos
Já perceberam que o pastor Daniel sempre gosta de encaixar um filme, uma metáfora, né? Nas introduções. Mas eu me lembrei de um filme, e aí, não sei se todos assistiram, mas eu acho que os mais jovens aí, os homens que gostam de ação, podem ter assistido esse filme, Batman vs Superman. Eu me lembrei desse filme porque tem uma frase icônica que o Batman fala para o Superman. Na hora que eles estão brigando, duelando, o Batman então percebe que o Superman está vulnerável e ele diz a seguinte frase: até você sangrar. É interessante, porque essa cena lembra a realidade das nossas vidas. Nós costumamos imaginar que os nossos heróis são pessoas inabaláveis. Pensamos que eles nunca têm medo, nunca choram, nunca desanimam, mas basta olhar bem de pertinho e nós descobriremos que até heróis sangram. E essa cena nos lembra a realidade da vida. A Bíblia nos apresenta também os seus heróis. Homens que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, traz uma frase, irmãos, que aquilo mexe comigo todas as vezes que eu penso nela. Homens que o mundo não era digno. E é interessante que quando nós olhamos para esses heróis da Bíblia, nós vemos que eles também tinham as suas fraquezas. Abraão teve medo, Moisés se sentiu incapaz de conduzir o povo, Davi caiu em pecado, Pedro negou o Senhor Jesus. Até homens de fé, irmãos, desanimam. E quando nós olhamos para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, é exatamente isso que o texto está nos mostrando. Um profeta abatido, mas também nos mostra a realidade de um Deus que não abandona os seus servos quando eles chegam ao limite. Se você acompanhou comigo na semana passada a exposição do capítulo 18, você vai reparar e perceber algo diferente quando nós lemos aqui o capítulo 19. Porque há um contraste gigantesco entre o capítulo 18 e o capítulo 19. Na semana passada, nós falamos do Deus verdadeiro e como Deus usou Elias para guerrear, travar uma batalha com os 850 profetas que estavam ali no reino, né? 450 de Baal e 400 de Aserá. Ele trava uma batalha. Este homem no capítulo 18 é um profeta, um homem destemido. Um homem que aponta o dedo na cara do rei. E você se lembra que eu disse na semana passada que quando o rei chega para ele vem vindo na direção do rei. O rei olha para ele, o rei Acabe e diz: és tu o perturbador de Israel? E aí Elias olha para Acabe e diz: eu? Eu não. Você e a casa do teu pai, que tem perturbado Israel porque abandonaram os mandamentos do Senhor. Esse é o homem do capítulo 18. O homem, irmãos, que no verso 21 se levanta, do capítulo 18, se levanta diante de todo o povo de Israel que estava reunido para ver aquela batalha e diz assim para aquele povo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar oscilando entre Deus e Baal? Até quando vocês vão negociar a fé de vocês? Diante de uma congregação, diante do povo, diante dos profetas, diante do rei. É o homem que no verso 27 do capítulo 18 começa a dizer para os profetas: ei, gritem mais alto, falem mais alto, porque quem sabe Baal está dormindo. Ou quem sabe Baal está usando o banheiro. Ou ele está de férias. Olhe lá o versículo 27 do capítulo 18. Quando ele diz lá que ele está atendendo às suas necessidades, literalmente está no banheiro. Esse é o homem que lá no versículo 36 e 37
ora a Deus, e Deus responde com fogo. E, de forma gloriosa, o fogo de Deus desce sobre aquele altar, consome o altar, e até a água que ele tinha jogado sobre o altar foi evaporada, seca, secou. O povo olha tudo aquilo, cai de joelho, grita, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí nós entramos no capítulo 19. E no capítulo 19 nós fazemos a seguinte pergunta: cadê esse homem? Cadê esse Elias? Cadê esse homem que não temeu diante dos profetas idólatras e diante do rei, que apontou o dedo na cara do rei e disse que ele era o verdadeiro perturbador de Israel? Cadê esse homem que, quando ouve que a rainha, a Jezabel, a personificação do mal, iria matá-lo, o que acontece no verso 3? Ele teme. Ele pensa, e agora? E aí ele vai embora. Irmãos, esse profeta, ele anda 481 quilômetros aproximadamente para fugir de Jezabel. Ele chega em Berseba, que já era região de Judá, que já não estava mais dentro do limite de Israel, o reino do norte. Era outro rei, o rei do sul, que governava ali. Mas mesmo assim ele fala, eu preciso andar um pouco mais. E ele anda pelo deserto e vai para o Monte Sinai, vai para Horebe. 481 quilômetros aproximadamente. Esse profeta anda para se ver longe de Jezabel. Nós vemos aqui também, irmãos, ao ler esse texto, um profeta que pede para morrer. É um profeta que olha para o Senhor e diz, Senhor, a minha vida não é importante. Tira a minha vida. E quando nós lemos essa história, irmãos, nós vemos aquilo que Tiago diz lá no capítulo 5, verso 7. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Esse é o homem que está aqui diante de nós, no capítulo 19. Esse é o homem destemido, mas até homens de fé desanimam. Com essa história, irmãos, nós aprendemos uma verdade maravilhosa, uma verdade teológica, que é a graça de Deus nos alcança, apesar de nós. A graça de Deus nos alcança, apesar de nós. E nesse texto eu quero observar com os irmãos 3 ações da graça de Deus na vida de Elias. 3 ações que Deus faz na vida de Elias, nesse momento. Primeira ação da graça de Deus, irmãos. Deus encontra um profeta abatido. A primeira ação de Deus é o encontro de um profeta abatido. Do verso 1 a verso 4, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, é interessante quando nós lemos esse texto, nós temos que juntar o capítulo 18 com aqui. Nós não podemos dissociá-lo do capítulo 18. Por que acontece no capítulo 18? Principalmente no último verso do capítulo 18, no versículo 46, diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu seus lombos, e ele correu adiante de Acabe até Jezreel. Porque na cabeça de Elias, o que aconteceria após a grande manifestação gloriosa de Deus? Vai haver uma reforma em Israel. O povo vai abandonar os ídolos. O povo vai queimar os postes ídolos. O povo vai abandonar toda a idolatria.
o povo se converteu ao Senhor, o povo voltou o coração ao Senhor. Então ele corre adiante do rei, ele chega em Jezreel primeiro, porque a palavra do Senhor estava sobre ele. Era uma testificação de que Deus, e se o rei se voltasse ao Senhor, Deus estaria com o rei. Mas o que acontece, irmãos? O que acontece quando nós entramos no capítulo 19? A Bíblia diz que Acabe chega para sua mulher Jezabel e diz para ela tudo quanto Elias havia feito. Ele esqueceu, ele omitiu quem havia feito tudo aquilo. É interessante, irmãos, que tem um escritor puritano, que é comentarista, o Matthew Henry, ele diz o seguinte: aquele a quem Deus honrou foi negligenciado. A terra de Israel, onde Elias podia ter sido uma bênção, agora é perigosa para ele. Por quê, irmãos? Esse homem ele fica abalado e desencorajado quando percebe que nem Acabe, nem Jezabel e muito menos o povo não havia voltado ao Senhor. Acabe chega para sua mulher e diz: olha, Elias fez tudo isso com os profetas. Elias matou, passou na espada todo mundo, não sobrou um. Acabe, ele incentiva, Acabe, ele inflama Jezabel. E essa promete uma vingança. E aqui nós, fazemos uma pequena pausa mostrando que quem mandava naquela casa era Jezabel, não era. Quem era o rei de Israel, na verdade, era Jezabel, não era Acabe. Porque aquele homem poderia ter chego e dito: o Deus de Israel se manifestou no Monte Carmelo. O Deus verdadeiro veio sobre nós e mostrou o seu poder. Mas aquele homem chega e diz: Elias fez tudo isso e ainda matou os profetas. Então essa mulher, ela jura uma vingança. Essa mulher que estava cega pela sua incredulidade. Essa mulher que, como nós vimos nos capítulos anteriores, tinha um único objetivo em sua vida: desfazer a adoração a Deus em Israel. Ela então promete que vai matar esse profeta. Aquela grande exibição no Monte Carmelo de poder de Deus não foi capaz de converter, num bom sentido, não que Deus não tenha esse poder, mas o próprio coração dela foi endurecido ainda mais, segundo a vontade de Deus. Assim como Deus fez com o faraó no Egito, Deus fez com aquela mulher também. Porque haveria um castigo para essa nação. E nós vamos chegar lá. Esses acontecimentos, irmãos, deixaram o profeta tremendamente abatido e desanimado. Então ele ora ao Senhor. Ele se senta embaixo de uma árvore e diz: Senhor, toma a minha vida, toma a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E aqui, irmãos, eu quero fazer um destaque. Porque muitas vezes nós podemos ler levianamente essa passagem e pensar que Elias estava se achando o melhor, que Elias estava sendo orgulhoso quando ele pede para que Deus tome a sua alma. Mas na verdade, irmãos, o que Elias faz aqui, o que Elias pede aqui, que Deus possa tomar a sua alma, a ideia é que Elias estava dizendo: Senhor, é preferível que a minha vida seja tomada pelo Senhor do que por Jezabel, para que eu não passe, para que o nome do Senhor não passe a vergonha que os profetas de Baal passaram, a humilhação de serem mortos porque não havia Deus nenhum deles. Essa é a ideia, irmãos. Ele fala: Senhor, é preferível que o Senhor me tome para ti, que o Senhor tire a minha vida, do que Jezabel. Assim o seu nome não será envergonhado. É interessante essa oração. Um certo teólogo disse uma vez que nossa situação seria ruim se às vezes Deus ouvisse a nossa oração e concedesse o que pedimos de maneira tola e veemente. É por isso que Deus nem sempre, na verdade na maioria das vezes, Ele só nos concede aquilo que é
de acordo com a sua vontade. E abrindo um parênteses aqui, dando um spoiler das próximas exposições, é interessante que um homem que pede para morrer, na verdade nunca morreu. Já pararam para pensar nisso? Irmãos, Elias nunca morreu. Elias foi tomado por uma carruagem de fogo. Aquele que pede para morrer, na verdade não experimentou a morte. É interessante isso. Mas pois bem, irmãos, nós vemos a graça de Deus que encontra esse homem. Deus sabe que propósito Ele tem para conosco, irmãos. Embora muitas vezes nós não saibamos. Deus sabe o que Ele tem para as nossas vidas. Deus encontra este homem, se apresenta novamente a ele. E é bonito de ver, nos versos 11 aos versos 13, como Deus se manifesta a esse homem. Aqui é o que nós chamamos na teologia de teofania. As manifestações de Deus. Deus olha para Elias e diz: põe-te em pé, aí fora, porque eu vou falar com você. Então Deus vem em uma tempestade, Deus vem em um grande terremoto, Deus vem através de um fogo, mas Deus não estava lá. Mas quando Deus vem com uma voz suave, essa palavra, não sei se na sua versão está diferente, na minha é um cicio tranquilo, uma voz calma, uma voz que não esbraveja, uma voz que não aumenta o tom. Quando Deus fala com Elias, através desse cicio, Deus está mostrando a Elias que Ele trabalha, que Ele está presente, que Ele faz o mover que Ele tem para fazer, através de uma voz suave. Não é através de grandes manifestações. Irmãos, olhe Jesus. Jesus fez muitos milagres. Muitos milagres que o Evangelho de João diz que não seria capaz de relatar porque não caberiam em livros. Mas mesmo assim, quando a gente abre a Bíblia lá em João capítulo 6, a partir do verso 66, nós vemos que o povo olha para Jesus e diz: dura para nós esta palavra, e vão embora. E aí Jesus olha para os 12 discípulos e diz: vocês também não querem ir não? Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Deus estava mostrando para Elias que nem sempre o povo se converte, o povo se transforma quando há grandes manifestações. E aí, irmãos, Elias esconde o seu rosto por ter sido abalado por uma ameaça, a ponto de fugir do seu dever, quando ele tinha do seu lado um Deus tão poderoso. Meus irmãos, é interessante notar que Elias não desanima durante um confronto do capítulo 18, quando ele estava diante dos profetas de Baal, quando 850 homens se colocaram diante dele. Ele não se amedronta, mas ele se amedronta depois disso. E aqui tem uma lição importante para as nossas vidas. É que muitas vezes, irmãos, nós pensamos que os maiores ataques vêm antes de uma vitória. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está passando por alguma situação, você fala: eu tenho uma bênção muito grande para receber, porque eu estou sofrendo demais. Nem sempre é assim. Elias tinha acabado de vencer 850 profetas de Baal. Mas mesmo assim, a angústia, o desânimo, a luta veio. Satanás, ele sempre costuma atacar, e isso é interessante, quando nós baixamos a guarda. Ele sempre vai lançar os dardos inflamados dele, quando nós baixamos a guarda. Sempre depois de uma conferência, um congresso, sempre depois de uma grande resposta de oração, sempre depois de um acampamento tão gostoso que nós ficamos 3 dias só ouvindo a palavra, cantando louvores, falando de Deus, desconectados do mundo, e diz: agora sim. Lembra de Jesus no monte? Os discípulos de Jesus viram a transfiguração de Jesus. Pedro chega a dizer: Senhor, vamos construir 3 cabanas aqui, nunca mais vamos sair daqui.
Mas eles descem e fracassam. Porque nem sempre, irmãos, nem sempre nós vamos vencer depois de uma grande vitória. Essa é a lição que nós vemos desse capítulo. Nunca pense que uma grande experiência espiritual o torna imune ao desânimo, às adversidades da vida, às circunstâncias que nós podemos sofrer. Nós temos teologias permeando as nossas igrejas dizendo: se você está passando por isso é falta de fé. Se isso está vindo sobre a sua vida é porque você não está orando muito. Esse desânimo aí, quem sabe, não é oração. Irmãos, é só mostrar. Quando alguém falar isso para você, abre o capítulo 19 e diz assim: então me diz aqui, me fala desse profeta aqui que acabou de vencer 850 homens. O que aconteceu aqui? Aquele, pois, que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Esse homem, ele encontra o abatimento, ele encontra o desânimo. Sua vida, ele olha e diz: Senhor. E muito desse desânimo é porque ele olha para o povo e ele pensa assim: como esse povo vai se converter se nem isso foi capaz de mudar o coração deles? Senhor, toma a minha vida para que o teu nome não seja envergonhado. Mas a primeira lição, irmãos, que nós vemos é que a graça de Deus encontra pessoas abatidas. A graça de Deus, irmãos, sempre vai nos encontrar nos nossos piores momentos. Possa parecer que não. Às vezes você está aí falando: mas pastor, eu estou aqui e até agora nada. Elias também estava lá. E para ele até agora nada, porque repare, e nós vamos ver isso agora no segundo ponto. Ele pega, quando o anjo o acorda, o que ele faz? O anjo acorda: ei, come. Ele acorda, come, bebe e deita de novo. Ele nem percebeu, irmãos, quem estava ali do lado dele. Olha só que interessante. Mas a graça de Deus nos alcança, mesmo nos momentos de abatimento. Segunda lição que nós vemos, a segunda ação da graça de Deus que nós vemos na vida deste homem, é que Deus, a ação de Deus, fortalece um profeta cansado. A ação de Deus fortalece homens e mulheres cansados. Do verso 5 ao verso 8, olha o que diz a palavra de Deus. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou o Senhor a segunda vez. Tocou e lhe disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, a ideia aqui é que, aparentemente, Elias, ele já estava angustiado. Ele estava pensando: não tem mais solução. Então ele deita e dorme. Mas Deus tinha ainda um propósito na vida daquele homem. Deus iria usar aquele homem. Então a graça de Deus o alcança para o fortalecer. E aqui a ideia, entenda também como a ideia de sustentar. Quando Elias já não aguentava mais, ele descobre que a graça de Deus é mais do que suficiente. Por quê? Porque em sua graça Deus envia um anjo para servir o profeta. Deus envia alguém para fazer com que aquele homem se lembre quem o havia chamado. Aquele anjo acorda e diz: olha, levanta e come. Deus promove força, Deus promove sustento, porque nem a comida ele tinha levado. Ele falou: eu vou e... Ele estava seguindo aqui o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Mas quando Deus o encontra, a graça de Deus o encontra lá, Deus também o fortalece. Deus lhe dá o de comer. E é interessante que você que tem acompanhado essa série, desde o capítulo 17 nós vemos esses movimentos da graça de Deus sobre a vida de Elias. Quando Deus faz Elias ir até o reino do norte, diante de Acabe, quando ele profetiza que não iria chover, segundo a palavra de Deus, Deus o leva a um deserto, e naquele deserto Deus o sustenta em Quiriate, através de água e através dos corvos que vinham e serviam a ele. Quando a água seca, Deus fala, agora você vai para Sidom. E onde que era Sidom, meus irmãos? Era a terra de Baal, era a terra do inimigo. E Deus fala, lá eu vou te sustentar, lá eu vou te fortalecer. Ele chega diante de uma viúva e a viúva diz, olha, eu só tenho um pouquinho aqui de farinha e o que eu tenho aqui é só para fazer uma última refeição e eu e meu filho vamos morrer. Ele diz, não, faça, dê uma parte para mim, vou comer. Nós não sabemos o tempo que ele fica naquela região, mas ele come, ele é sustentado por Deus. Então ele retorna, depois de 3 anos aproximadamente, dentro dessas indas e vindas, ele vem, confronta o Acabe, os seus profetas, e agora ele está novamente no deserto, e no deserto, Deus mostra que era com ele. Deus mostra que a força de Elias era o Deus de Israel. Era ele quem o fortalecia. Deus manda um anjo para servir como garçom. E que serviço de quarto tremendo, né? Levanta, come, aí ele levanta, está na cabeceira, o pão quentinho, a água, e aquilo lhe dá força. E é interessante, quando eu estava estudando essa passagem, o Salmo 127, ele diz assim, aos amados ele dá enquanto dormem. Cumpriu claramente na vida de Elias. Deus preparou o pão. É igual a Léo lá no acampamento, que acorda de madrugada, o pãozinho da Léo está quentinho de manhã. Aqui foi o anjo. De manhã já estava o pão pronto. Irmãos, nós vemos que Deus é um Deus que cuida e sustenta os seus em momentos de adversidade. O Salmo 23, irmãos, é um salmo poderoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes alguém usa essas interpretações para dizer, viu, nada te faltará, pode pedir o que você quiser. Pode pedir que Deus vai te dar. Mas a versão, irmãos, não é essa. Lá no texto original a ideia é a seguinte, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, o Senhor nos dá o pão de cada dia. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós necessitamos. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem te sustentado. Deus tem... Muitas vezes você vai falar, mas pastor, eu não estou comendo filé mignon, a picanha. Mas tem o ovo, irmãos. Oh, glória. Pastor, eu não estou tomando refrigerante. Graças a Deus, né? Mas tem a água. Deus cuida dos seus, irmãos. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe do que nós necessitamos. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos, irmão, Jesus passou também 40 dias no deserto. Foi tentado. Logo depois também de ter ouvido que ele era o Filho de Deus, Satanás chega para ele e diz, olha, vamos ver mesmo se aquilo que você ouviu é real. Se você é o Filho de Deus, pega essas pedras, transforma em pães, mate a sua fome. Onde já se viu o Filho de Deus passar fome? O Filho de Deus passar necessidade? Não. E Jesus aguentou a tentação. E a Bíblia diz que no final, os anjos vieram e serviram a ele. Nós vemos o povo no deserto, irmãos, 40 anos. Irmãos, é isso que às vezes eu olho e penso, imagina, irmãos, 40 anos caindo comida do céu. E quando ainda reclamaram, Deus mandou ainda carne, água. 40 anos você levanta e tem comida na frente da sua casa, o maná. E mesmo assim esse povo reclamou de Deus.
Às vezes Deus tem nos dado tanto, irmãos. Às vezes Deus tem suprido nós de tantas formas, mas a gente muitas vezes olha e fala: mas Senhor, era bom quando eu estava comendo cebola lá no Egito. Lá era bom, mesmo com as chicotadas nas costas. Irmãos, olhe para a graça de Deus que nos fortalece. Olha para a graça de Deus que nos sustenta. Assim como um pai que cuida e provê o sustento aos filhos, nós temos um Deus que cuida e sustenta os seus filhos. E às vezes, nós temos um Deus que é melhor ainda do que o pai terreno. Porque o Isaías capítulo 49 diz que ainda que um pai ou uma mãe se esqueça de seu filho, Deus nunca se esquece dos seus. Deus não se esquece, irmãos. Às vezes nós esperamos milagres tão extraordinários, mas nós esquecemos de olhar a refeição na nossa mesa. Nós esquecemos de olhar a conversa com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Nós esquecemos até mesmo uma boa noite de descanso, porque às vezes o que nosso corpo precisa é uma boa noite de descanso. Nós esquecemos de olhar a família, nós esquecemos de olhar o irmão da igreja, que às vezes está ao nosso lado, que diz: olha, pode contar comigo. Nós esquecemos de olhar que nós temos uma igreja. Irmãos, Deus é um Deus que fortalece os seus. A graça de Deus nos alcança, porque os milagres de Deus também acontecem em sua providência, no cuidado dele sobre as nossas vidas. Mas em último lugar, irmãos, eu caminho para o fim. A terceira ação de Deus, a terceira ação da graça de Deus na vida deste homem é a restauração de um profeta desanimado. Dos versos 15 ao verso 18 diz assim: disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael rei sobre a Síria. A Ageu, filho de Ninsim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Geu matará. Quem escapar à espada de Geu, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a língua que não o beijou. Elias, irmãos, passa por um sentimento de abandono, um sentimento de desânimo, um sentimento de solidão. Uma solidão que ele pensa: todos abandonaram a verdade. Todos abandonaram o Senhor. Todos se esqueceram do Senhor. No verso 10, irmãos, ele diz: Senhor, eu tenho sido zeloso. Senhor, eu tenho sido fiel, mas os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derribaram o teu altar, mataram os teus profetas. Só eu fiquei. No verso 14, ele repete isso ao Senhor quando o Senhor diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Diz: Senhor, eu sou extremamente zeloso pelo teu nome, mas olha o que este povo fez, Senhor. Esse povo te abandonou. Esse povo não quer saber do Senhor. Só eu fiquei. Isso era o que ele pensava. Isso era o que Elias tinha na sua mente. Ele se queixa de um povo, da obstinação, do pecado e da impiedade que havia no coração deste povo. Mas Deus diz para ele, olha a resposta de Deus. No verso 15, o Senhor, depois de ouvir Elias dizer tudo isso, Deus só diz para Elias: vai e volta o teu caminho. Lembra que eu disse que aproximadamente 481 quilômetros? Deus não disse: nossa, Elias, como você andou bastante. Deus diz: agora você volta de novo. Volta para trás. É redundante até, né? Vai e volta. É só isso que Deus responde. Deus ouve as queixas daquele homem. Deus ouve a oração daquele homem. Deus, Ele vai atender até mesmo essa oração. Porque quando ele fala isso para Deus, Deus diz assim: Elias, você não está sozinho. Eu, Elias, separei e designei
homens para cumprir os meus propósitos. E é interessante, irmãos. Deus vai dizer assim, olha, Azael, o rei da Síria, você vai ungir Azael, o rei da Síria. Um povo pagão, um povo que não conhecia Deus. Mas este rei vai trazer juízo sobre a idolatria de Israel. Nós vamos ver isso nos próximos episódios dessa série, mas isso está lá em 2 Reis, capítulo 8, verso 12. Geu vai ser ungido rei de Israel e vai destruir a dinastia de Acabe. Eliseu vai ser ungido no teu lugar e ele será uma força. Ele te fortalecerá e continuará o teu trabalho. Deus, irmãos, é um Deus de justiça. Deus é um Deus que não deixa o pecado impune. Ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará os perversos. Isaías 11, verso 4. Deus ainda, além de dizer isso, eu já tenho homens que vão cumprir os meus propósitos, que vão trazer juízo sobre Israel, que vão trazer juízo sobre a casa de Acabe. Mas mais do que isso, Elias, para que você seja restaurado desse desânimo que você está, eu conservei em Israel 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante do Senhor. Eu não sei se você se lembra, no capítulo 17, a primeira exposição que nós fizemos, tinha lá, na verdade, capítulo 17, tinha um mordomo que guardava 100 profetas, lembra disso? De 50 em 50 nas cavernas? Obadias. Mas olha como que Deus faz. De repente, aqueles 100 profetas ainda estavam na cabeça de Elias. Ou de repente ele poderia estar pensando, esses profetas já morreram. Esse povo é cruel. Essa rainha é a personificação do mal. Mas Deus diz, não. Eu tenho 7.000 homens e mulheres, 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Deus conserva um remanescente fiel, que traz ânimo e coragem para que o profeta continue a sua missão. Em todo tempo, meus irmãos, Deus sempre preservou um remanescente fiel. Quando desanimamos, nós tendemos a achar que nós estamos sozinhos, que não tem ninguém mais. Mas Deus sempre conserva aqueles que são fiéis a Ele. Nós caminhamos dias difíceis, irmãos. Dias difíceis de tamanha crueldade. O pecado tem se tornado cada vez mais corriqueiro e cada vez mais liberado. Como que o secularismo, o relativismo tem invadido. E como muitas vezes nós nos conformamos com o pecado. E às vezes nós olhamos e falamos, e agora, Senhor? Estamos aí caminhando para vésperas de uma eleição, que novamente, irmãos, alguém tentará achar o Salvador da pátria. Mas não tem, irmãos. Mas mesmo diante deste mundo apóstata, Deus conserva um remanescente fiel. Deus conserva um povo que não se dobra a Baal. Porque essa é a promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Minha irmã que está aqui. De repente você tem caminhado desanimado. Mas deixa eu te dizer. Tem homens e mulheres para caminhar com você. Eu disse para uma pessoa. Muitas vezes nós transformamos a igreja em uma comunidade da performance. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de chegar e falar, presbítero Osmar, me ajuda porque eu estou pecando nessa área. Por que muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade? Porque nós criamos isso. Nós criamos uma comunidade de performance,
onde ninguém erra, onde ninguém peca, onde todos têm que estar bem. Mas essa não é a realidade da igreja. Aqui, irmãos, é a comunidade da graça. É aqui onde pecadores se reúnem semanalmente. Homens e mulheres que reconhecem as suas falhas, os seus pecados, os seus desânimos, as suas depressões. E diz: Senhor, eu preciso do Senhor. Nós precisamos abraçar mais. Nós precisamos estar mais, irmãos, lado a lado. Porque Deus tem um povo fiel. Um povo que não se dobra. Se você está aqui nessa noite, se você está nos acompanhando, não veja a igreja como uma comunidade da performance. Veja a igreja como uma comunidade da graça. Um hospital para doentes. Homens e mulheres, pecadores indignos, mas com o mesmo objetivo: se parecer à imagem do seu Senhor. Homens e mulheres que caminharão juntos para a Nova Jerusalém. No começo dessa mensagem, eu disse a famosa frase do Batman: até heróis sangram. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para Elias, ele sangrou emocionalmente. A sua emoção foi abalada, a sua vida, foi tomada por um desespero, por um medo, por um temor. O seu coração foi ferido pela solidão, pelo desânimo. Como todos os homens de Deus, ele se mostrou limitado, irmãos. Ele mostrou que ele era frágil, necessitado da graça de Deus. Mas quando nós olhamos a Bíblia, irmãos, nós vemos a história. Quando nós olhamos toda a história da redenção, nós vemos um herói infinitamente maior. E esse herói também sangrou. Esse herói sangrou, irmãos, não porque ele perdeu a esperança, não porque ele desanimou diante da oposição da religião da época, não porque ele desejou abandonar a missão que o seu pai o havia dado. Não, meus irmãos, pelo contrário. Esse herói caminhou voluntariamente até a cruz do Calvário. Esse herói na cruz do Calvário, ele não disse: basta, toma a minha vida. Mas ele disse em alto e bom som: Pai, perdoa-os. E depois ele disse: está consumado. Ele sangrou, irmãos. Este herói sangrou para comprar um povo. Sangrou para resgatar pecadores como eu, como você. Esse herói sangrou para nos libertar da escravidão do pecado. Ele sangrou para nos fazer propriedade exclusiva de Deus. E porque nós temos um herói como esse, porque nós temos um herói como Jesus, que não desistiu da missão dele. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Há esperança para você que está desanimado. Há esperança. A esperança é o Evangelho. A esperança é este Senhor. A esperança é este Salvador, que sustentou Elias e também continua nos sustentando. Ele não rejeita servos abatidos, ele os restaura, ele os fortalece e ele os envia novamente. Há esperança para você, meu irmão. A esperança, de repente, não estará nesse mundo, mas está aqui, à mesa do Senhor, partilhando do pão, partilhando do suco, do cálice, do sangue de Jesus. Esse sangue que nos garante que Jesus já conquistou as bênçãos nas regiões celestiais. A nossa esperança, irmãos, nunca esteve na firmeza da nossa fé, mas sempre esteve em um Salvador, o Deus que sangrou para que nós tivéssemos vida. Amém.
que você olhe para a cruz, que você olhe para o Senhor, e que a graça de Deus o alcance, o encontre você que está abatido, fortaleça você, e mais do que isso, o restaure, para que você continue essa caminhada até a Nova Jerusalém.